porque já vamos para o nosso próximo painel. Ele tem como tema Fundo para todos os tipos de mercado. E para o nosso próximo painel, nós vamos contar com a presença do Cláudio Dubrueck, CEO e CIO da Solana Capital. O Rodrigo Carvalho, sócio e CIO da Macroclave Capital. E o Flávio Terni, sócio fundador e co-CEO da Giant Steps Capital. Quem vai mediar a nossa próxima conversa vai ser o sócio da TAG Investimentos, Marco Bismarck. Sejam todos muito bem-vindos ao palco do TAG Summit 2022. Vou dar as boas-vindas a todos os nossos convidados e, Marco, já passar a palavra para você conduzir o nosso próximo painel. Boa, obrigado, Vanessa. Bom, vamos lá. Obrigado de novo, agradecer aqui, Cláudio, Flávio, Rodrigo. Obrigado por aceitar o nosso convite para a gente fazer esse papo aqui de multimercados, né? A gente vem numa evolução, acho que, do mercado de fundos aí nos últimos 5, 10 anos, onde a gente cada vez mais está tendo novas estratégias, novas gestoras, e acho que o tema do painel, né, fundos para todos os tipos de mercado, é justamente esse, né? A gente mostrar quantas estratégias diferentes a gente tem dentro do mundo de multimercados, como elas são complementares entre si, né, e como elas devem conviver dentro de uma única carteira, de um portfólio de multimercado, gerando esse efeito de diversificação e de fato de complementariedade. Então, por isso a gente quis trazer aqui, né, 3 estratégias de fato diferentes, 3 casas com focos diferentes, né, e então a ideia aqui é a gente começar primeiro cada um se apresentar e falar um pouquinho da sua casa, e depois a gente entra um pouco mais em detalhes da estratégia. Podemos começar aqui com o Cláudio. Bom, obrigado à TAG pela oportunidade, sempre bom falar um pouco da nossa empresa. A Solana é uma casa, apesar de estar aqui no painel de multimercados, é uma casa especializada em ações, em equities. A gente já existe há quase 10 anos, 9 anos quase. A gente tem 1,5 bilhão sob gestão, 2 fundos flagship, que é o Long and Short Equity Hedge, e um terceiro fundo que a gente lançou há pouco tempo, que é um FIA de ações. Então, um processo de investimento bem diferente. A ideia é ser bem descorrelacionada dessa indústria de fundos FIA no Brasil, que é muito correlacionada. Então, é um fundo que está começando, vale a pena conhecer quem tiver maior interesse. Mas o objetivo é falar um pouco sobre os outros fundos. Então, tem o Long and Short, que é um fundo neutro, não tem exposição direcional à bolsa. Basicamente, a gente compra um basket de ações, vende outro basket de ações, e aí não interessa se a bolsa sobe, se a bolsa cai. O que interessa é que essa cesta de ações que a gente está comprado performe melhor do que a cesta de ações que a gente está vendido. Se isso acontecer, a gente ganha dinheiro. Se acontecer o oposto, obviamente, a gente perde dinheiro. Mas a correlação fica bastante baixa com o Ibovespa, isso obviamente atrai bastante os investidores. É um fundo que existe há 9 anos, não teve nenhum ano com retorno negativo, só teve um ano abaixo do CDI. Esse único ano foi um retorno de 95% do CDI. Então, praticamente CDI plus quase todo ano, e um retorno acumulado de 200% do CDI desde o início do fundo. E o Equity Hedge, que é o nosso segundo flagship, que é onde a TAG concentra os investimentos na nossa casa, é um fundo, a meu ver, um pouco mais completo, além dele ter essas estratégias de valor relativo que o Long and Short tem. Adicionalmente, a gente faz estratégias direcionais, a gente usa bastante derivativo para otimizar alguma ação que a gente queira estar posicionado, mas principalmente para fazer o hedge da nossa exposição à bolsa. Daí vem o conceito de equity hedge, né? Então, você está exposto a ações, mas você tem efetivamente um hedge para te proteger se acontecer alguma coisa negativa. Inclusive, no ano passado, mesmo com a bolsa caindo bastante, o fundo teve um retorno positivo, bom, 9% líquido. Então, esse fundo já tem um histórico um pouco menor, são 6 anos, nenhum retorno negativo em um ano fechado, nenhum retorno abaixo do CDI em nenhum ano, e um retorno acumulado de 360% do CDI desde o começo. Maravilha. Vou passar a palavra para o Rodrigo, falar um pouquinho da história dele, da Clave. Bom, boa tarde a todos, é um prazer, obrigado, Marco, pelo convite, TAG. A Clave é uma gestora nova, né? Tem um pouco mais de um ano, foi fundada em junho do ano passado, mas por profissionais e sócios que se conhecem há muito tempo, né? Tem uma relação profissional aí maior do que 15 anos. Ela se propõe a ser uma casa multi-estratégia. Eu sou o sócio CIO responsável pela estratégia macro, discricionário, né? Temos outras 4 estratégias já. O Clave Alfa Macro, né, que é o nosso macro discricionário,
Na verdade, ele é uma continuidade de uma estratégia que eu já faço há muito tempo. Eu, como boa parte dos gestores independentes, comecei minha carreira fazendo gestão em mesa proprietária de banco de investimento, né, no Credit Suisse Garantia. Em 2005, eu fiz a migração para a indústria de fundos. E em 2009, eu assumi já esse papel de CIO, que é o formato que a gente tem na Clave, né? E na concepção do produto lá atrás, né, dessa estratégia lá atrás, a gente se preocupava muito em tentar se diferenciar, né, um pouco e oferecer uma alternativa diferente, pouco correlacionada. E a ideia ali, muito clara, foi a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o tamanho, né, para preservar determinadas características que, ao longo do tempo, vão acabar diferenciando a gente, né? Então, é um produto, hoje o fundo tem 4,8 bi de reais, a ideia é que chegue a 5, 6 bi, não é passar disso, exatamente para preservar essas características. A gente, nesses 12, 13 anos de cota, a gente entregou um retorno consistente para o investidor, em torno de 240% do CDI líquido, com uma volatilidade em torno de 6, 7, e que uma correlação de fato, muito baixa com a indústria. Então, toda a nossa tese lá na concepção do produto, ela se mostrou verdadeira, né? Por isso, a nossa preocupação em manter um fundo de um tamanho médio para preservar essas características. Acho que as principais delas são ser percebido como um hedge fund com gestão ativa, né, que opera comprado e vendido a diversas classes de ativos, não tem nenhum bias, né? Um fundo menor, você consegue acessar uma gama de estratégias maior para ter no portfólio, e diversificação é uma característica muito forte do nosso produto. A gente tem um padrão de diversificação maior do que a média dos multimercados. E o terceiro ponto é a presença de estratégias de valor relativo compondo a geração de alfa ao longo do tempo, né? Historicamente, 70% do alfa que a gente gera vem de estratégias direcionais clássicas de multimercado, né, comprado ou vendido nas classes de ativos, mas 30% vem de estratégias de valor relativo. E a beleza disso ao longo do tempo é que você descorrelaciona bastante o teu resultado da indústria, né? Maravilha. Agora, Flávio, conta um pouquinho para a gente da Giant Steps. Boa. Obrigado, Marco, pelo convite. Parabéns pela TAG, pelo evento, muito bacana. Eu sou o Flávio, eu sou um dos 4 fundadores, mais maluco do que fundador, que decidiram abrir uma gestora quantitativa em 2011, quando isso ainda era um palavrão, digamos assim. A gente começou 10 anos atrás, com 5 milhões de reais, e aí como bons quantitativos, muito bons de cálculo e não tão bons de relacionamento, então começamos pequeno. Hoje a gestora está com mais ou menos 8 bi de AUM, e a gente sempre teve uma tese, falando aqui em 10 segundos, que sempre foi uma preocupação nossa, e a gente segue até hoje, de que o mundo está mudando muito e muito rápido, né? O volume de informação explodindo, as coisas cada vez acontecendo mais rápidas, e esse sempre foi o nosso drive para a gestora. Vamos sempre investir o máximo que a gente puder em tecnologia para ela ser a nossa aliada, para a gente conseguir, de certa forma, perpetuar as estratégias para o futuro. Nosso principal fundo, a gente tem algumas estratégias na casa, mas a principal é o Zaratustra. O fundo vai completar 11 anos em março do ano que vem. Felizmente, aí, todos os anos entregando acima do CDI. Nosso pior ano foi CDI mais 5. E, como você disse, uma estratégia bastante descorrelacionada. Então, bastante bacana para o portfólio. Perfeito. Eu queria ouvir um pouquinho entrar um pouco mais em detalhe no processo de investimento, né? Acho que é interessante, como a gente tem, de fato, 3 estratégias bem diferentes aqui, explorar um pouquinho mais o processo de investimento. Podemos começar com você, Cláudio? Então, entrar um pouquinho mais no detalhe de como funciona o dia a dia e o processo de investimento lá na Solana. Bom, no nosso caso, a gente entende que o mercado brasileiro tem algumas peculiaridades que permitem a gente ter um processo de investimento que não seria replicável em outros mercados maiores ou mais maduros. Por exemplo, aqui a gente tem cerca de 250 empresas com ações listadas na Bolsa com uma liquidez razoável, aí depende do filtro que você usa. E nos Estados Unidos você tem 4.000 empresas, 3.000, também depende do filtro que você usa, com uma bela liquidez, né? Então, essa diferença grande permite a nós, com um time mais reduzido de 5 analistas que a gente tem hoje, acompanhar na vírgula o que está acontecendo com cada uma dessas empresas mais líquidas aqui no mercado brasileiro e tomar posições de curto prazo para eventos que a gente acha que pode acontecer ou deveriam acontecer, né? E aí entra a nossa expertise, apesar de ser uma casa especializada em ações, né, o jeito correto de investir ação no longo prazo é estar comprado por uma pessoa física, né, e não vender ao longo de 5, 10 anos. No nosso caso, a gente faz exatamente o oposto. A gente entra e sai diversas vezes ao longo do ano,
às vezes na mesma empresa. Muitas vezes a gente fica trocando entre setores, né? E a beleza do mercado brasileiro acho que é exatamente essa, né? Um mercado muito volátil, tanto em termos macroeconômicos, mas microeconômicos, e também por conta de fluxo. Então, e aí acho que não é só uma característica do mercado brasileiro, se você tem um evento negativo numa empresa cuja ação deveria cair 20%, 30% por conta daquele evento, muitas vezes a ação cai 40%, 50%. Isso gera uma oportunidade e aí a gente procura exatamente se aproveitar dessa oportunidade comprando essa ação a partir do momento que ela recupera esse ganho indevido, né, ou que essa queda que era indevida, a gente acaba vendendo. Então, é um modelo muito intensivo em termos de análise, o time tem que ser muito experiente, ficar muito em cima do que está acontecendo e ter muito conhecimento das empresas, né? Qualquer notícia na marcha, você já precisa ter uma ideia de qual é o impacto daquele na ação e se posicionar rapidamente. E aí a gente tem diversas estratégias, né? As intracompanies são de risco menor, onde você faz diferentes classes de ações, as direcionais têm um risco maior, uma ação de um setor contra outro setor também tem um risco maior, enfim, aí é mais peculiaridades. Rodrigo, conta um pouquinho para a gente do processo de investimento na parte macro lá na Clave, né? É um processo basicamente top-down macro, então o nosso trabalho é intenso de pesquisa, a gente tenta identificar qual ponto do ciclo econômico a gente está nas principais regiões do mundo e contrapor isso com o preço de ativo, né? A gente sempre gosta de usar alguns cenários plausíveis, obviamente tem o que se atribui a maior probabilidade, que é o teu cenário base, mas a gente olha sempre para as caudas também, então olha para o valor esperado desses cenários e contrapõe isso com o que está implícito no preço dos ativos. Nosso processo é muito guiado por percepção de assimetria, né? Então, quanto mais desviado o que está implícito nos ativos com relação aos cenários plausíveis, maior a assimetria e maior posição a gente vai ter no fundo, né? A gente, na estrutura da Clave, a estratégia ganha claramente 2 pontos muito importantes. Eu sou, por formação profissional, um cara de macro, né, economia, mas a gente tem uma interação muito forte com a equipe de bolsa, é uma equipe de 11 pessoas, então a gente importa nos comitês semanais lá diários essa inteligência micro e traz esse input micro para construir uma carteira de ações no fundo macro, por exemplo. E também temos interagido crescentemente com o Assir, né, que é o nosso CIO da estratégia Quant, é o macro sistemático. Então, a gente troca muita informação de sinais, dos modelos, a gente passa alguns riscos, eventualmente, de disrupção de regime econômico, né? Então, essa troca é muito rica e eu acho que o processo de investimento melhorou muito o processo de investimento do fundo. Perfeito. Flávio, acho que na Giant é um pouco diferente, né, o processo de investimento. Eu acho assim, a pergunta do processo é sensacional. Na verdade, processo é talvez a coisa mais importante que a gente tem lá. A gente logo no começo percebeu que uma vez que a gente criava uma estratégia, ela ganhava dinheiro e com o tempo a geração de alfa ia caindo. Então, o mais importante para a gente ter uma gestora que, de certa forma, tenha sucesso nos próximos 10, 20 ou 30 anos era a gente investir em processo. Isso significa a gente continuamente conseguir criar estratégias vencedoras, uma vez que as mais antigas vão saindo. Então, faz 10 anos que a gente está muito focado nisso, a gente brinca muito que o mercado financeiro, de certa forma, é uma corrida de Fórmula 1, e a maioria das gestoras focam muito no piloto, e a gente talvez prefira até focar na equipe de engenheiros que está por trás. Então, hoje o nosso processo, hoje são quase 70 pessoas na equipe trabalhando nisso, todas focadas em criar estratégias vencedoras. O processo, assim, a grosso modo, são divididos em basicamente 4 etapas. Tem uma primeira etapa que é coleta e tratamento de dados, e aí dados, desde os tradicionais até os alternativos, as coisas mais esdrúxulas que a gente puder pensar. Uma vez que esses dados são captados e higienizados, de certa forma, ele passa para a equipe de gestão, onde a gente tem mais ou menos 20 pessoas, que a ideia deles é encontrar estratégias para ganhar dinheiro. Depois vai para uma terceira etapa, onde um outro grupo testa a estratégia criada pelos gestores, e o objetivo deles é, de fato, derrubar o que eles propuseram. Uma vez que passou por todas essas etapas, foi testado, ela entra em produção. Então, e aí passa para a equipe de tecnologia para tentar fazer a execução mais otimizada possível, tanto em velocidade quanto em termos de gastos, né? Então, basicamente, esse é o grande processo da coisa. Maravilha. Vou voltar a palavra para o Rodrigo, acho que utilizar um pouco aí do seu expertise para falar um pouquinho do que você está vendo no cenário. Acho que podemos começar com o cenário internacional. Como que você está vendo o cenário? Acho que a gente teve um período aí de
A gente vê muitos anos de juro praticamente zero, né, nos mundos desenvolvidos, e agora a gente está tendo essa mudança toda de cenário. Eu queria ouvir um pouquinho como é que você está percebendo isso. Perfeito. A gente, de fato, está passando por uma mudança de regime, né? Importante. O grande tema do primeiro semestre desse ano, na verdade começou um pouco antes, mas para os mercados, impactou os mercados mais fortemente esse ano, foi o tema de aperto monetário e de condições financeiras, né? Ficou claro que a inflação gerada pós-estímulos, né, do Covid, ela não era transitória, tão transitória como se imaginava, e não era só de oferta como se imaginava, né? Tinha um componente de demanda importante, e o desvio foi muito grande, né? Você tem inflação nos países envolvidos rodando a 4, 5 vezes a meta em vários lugares, né? Então, os bancos centrais realizaram, capitularam e começaram o processo de aperto monetário de condições financeiras. Então, o kit aperto de condições financeiras no primeiro semestre foi o kit vencedor, né? Que é a combinação de tomada em taxa de juros, apostando que elas vão subir, comprado em dólar e vendido em ativo de risco, né? Bolsa, crédito. Esse foi o grande tema. O nosso portfólio refletia essa tese, né? Fazendo um fast forward para agora, a impressão que a gente tem é que a gente está numa transição de temas, né? E o mercado se move por temas, né? Hoje a gente, ora, oscila para esse tema do primeiro semestre, de necessidade de mais aperto, né? Porque esse é um dado de inflação alto, um dado do mercado de trabalho americano forte, ora, oscila para o novo tema em potencial, que é desaceleração, risco de recessão, né? A nossa impressão é que, no curto prazo, a gente vai ficar com nessa esquizofrenia, né? Momentânea, mas a gente vai migrar nos próximos meses, provavelmente, para o segundo tema. Eu acho que esse tema de desaceleração e recessão vai ser o tema dominante para os ativos de risco daqui para frente, tá? Então, a gente começa a posicionar o portfólio devagarzinho para esse tema. Então, posições que a gente começa a ter no portfólio agora são, por exemplo, procurar países que já estão mais avançados nesse ciclo de aperto monetário e aplicar a taxa de juros. Brasil é um deles. Chile é um país que a gente está olhando, México. Em geral, os países desenvolvidos estão atrasados ainda, né? Então, não é lá para a gente ter essas posições. Um outro tema que está no radar, mas esse é mais longo prazo, é, eventualmente, alguma reversão desse movimento de dólar forte. Não está no momento. Acho que o dólar se enfraquece historicamente, ou quando os bancos centrais estão injetando liquidez no sistema, estimulando as economias, ou quando o resto do mundo está indo melhor do que os Estados Unidos. Você não tem nenhuma dessas duas condições agora, mas a nossa impressão é que daqui a alguns meses pode ser que o mercado tenha mais visibilidade de que o que está contratado de desaceleração econômica vai ser suficiente, eventualmente, para desinflacionar, o que precisa ser desinflacionado, e você pode ter um momento importante, dado o nível do dólar, que parece bem esticado em termos de valuation, de reversão parcial disso. Então, são um tema mais para o final do ano. E um terceiro tema, já pegando o gancho para o Brasil, provavelmente vai ter essa pergunta para frente, é re-rating dos ativos brasileiros. A gente tem uma visão otimista para os ativos brasileiros, tá? Acho que o Brasil está super bem posicionado nesse novo desenho mundial. A gente não tem tanta preocupação estrutural com fiscal como o mercado tem, mas eu deixo para, provavelmente, você vai perguntar de Brasil mais para frente. Perfeito. Já aproveito para fazer o gancho com o Cláudio, então, como é que está a visão para o mercado de equities do Brasil, né? E como isso tem se traduzido em posições, principalmente quando a gente fala de gross, direcional, setorial, enfim, como é que isso tem se traduzido para as posições do portfólio e a sua visão? A gente entende o mundo de uma maneira muito parecida que o Rodrigo falou agora, então a gente também acha que o mundo está nessa transição. O tema do primeiro semestre foi muito inflação, era um mundo inflacionário. Esse tema era positivo para commodities, então a gente estava num direcional comprado, no fundo, né? No caso do Equity Hedge, ele pode ficar mais 30% comprado, até mais 30% vendido. A gente estava ali entre 10% e 15% comprado, então mais ou menos metade do risco, né? Esse tema meio que acabou e agora o mundo está muito mais preocupado com recessão do que inflação, e a dinâmica passa a ser negativa para commodities, né? O mundo recessivo, ele demanda menos commodity, o preço tende a cair. Então a gente neutralizou essa parte da carteira. Adicionalmente, né, o que está acontecendo hoje com os Estados Unidos subindo os juros, última vez que isso aconteceu, a China estava meio que compensando o mundo, estimulando muito a economia dela. Isso não está acontecendo agora, né? A China também está desacelerando rapidamente, o que é uma mensagem muito ruim para as commodities, principalmente para as metálicas. Então, a gente tem uma visão negativa para as commodities mais dependentes de China, especialmente minério de ferro e cobre,
por outro lado, a gente também entende que o mundo está numa fase de transição de matriz energética. Isso já vem há alguns anos, na verdade, né? E essa transição onde você sai da matriz mais suja, mais dependente de carbono, e mais limpa, dependente de energia hidráulica ou hidrelétrica, solar e eólica, faz com que necessariamente você diminua investimentos naquela matriz antiga dependente de carbono. E isso faz com que o preço do petróleo, das outras commodities, né, ligadas a carbono, suba naturalmente nessa transição. A gente já tinha essa cabeça, isso já vinha acontecendo, teve uma guerra da Ucrânia no meio do caminho que potencializou mais ainda essa dinâmica. Então a gente continua gostando de petróleo, gostamos de carvão, por exemplo, e gostamos também de alumínio, que é uma commodity que depende muito do preço da energia para ser produzida, né? É muito energy intensive. Então, nosso balanço de commodities, por exemplo, é esse, né? Long oil, alumínio e carvão, e short minério de ferro e cobre. E do lado direcional mais neutro, embora a gente também esteja mais positivo com o Brasil. Acho que os valuations estão muito deprimidos aqui. Isso é resultado mais de uma dinâmica de fluxo, no meu entendimento. Os fundos vêm tendo saque recorrentes desde o segundo semestre do ano passado, né, por performance, em grande magnitude, mas também por conta das incertezas macro, e esses saques fazem com que os fundos vendam aquelas posições que eles gostam, que são muito concentradas no Brasil. Então, tem uma série de empresas excelentes negociando a múltiplos muito abaixo do histórico, do normal delas. Então, chegar no final do ano, quando a eleição tiver passado, que é uma grande incerteza, independente do resultado, acho que vai ser uma incerteza a menos. Isso, por si só, já deixa o cenário mais claro dali para frente. Eu acho que é, inclusive, um trigger para o mercado andar, independente de quem ganha a eleição. É uma visão hoje nossa. Pode ser que amanhã a gente pense diferente, mas hoje a gente pensa assim. Então, a gente tem uma cabeça mais construtiva para o final do ano. Como a gente se posiciona dessa maneira, apesar de estar neutro, é usando muito derivativo, né, principalmente no equity hedge. Então, a gente já tem uma série de upsides comprados no fundo para o final do ano, para determinadas ações que a gente tem uma visão mais positiva, e tem uma série de proteções, muito até lá fora, nos Estados Unidos, que agora deu essa recuperada grande, né? O S&P, a Nasdaq voltaram bastante, a gente voltou a aumentar mais ainda as nossas proteções lá fora. Flávio, Você não vai perguntar minha visão? Não vou perguntar. Não pergunta, não faço a menor ideia. Não, eu queria entender hoje quais são, como é que a carteira está dividida, explica para a gente os principais modelos hoje que estão dentro da carteira e como que eles interagem entre si. Conta um pouquinho da dinâmica do fundo, vamos dizer assim. Tá. A gente faz uma brincadeira com o pessoal do back-office, que quando a turma vai bater a carteira do Zara, nosso administrador é a Melon. E aí vem o descritivo dos ativos que estão no fundo e é um arquivo de PDF com 87 páginas. Então, não é das coisas mais fáceis de falar o que tem no fundo, dado que é um fundo que está fazendo em torno de 70 mil ordens por dia. Mas, assim, em resumo, falando mais do Zara, né? O Zara é um fundo hoje que, principalmente depois do Joesley, a gente fez um esforço grande em aumentar a diversificação do fundo, deixar ele mais internacional. Hoje, mais ou menos, quase metade do risco é fora de Brasil e esse número ele tem aumentado. Acho que mais uns 5 anos ele deve ser 90% fora. Mas o Zara está operando hoje nas 4 grandes classes de ativos: ações, commodities, juros e câmbio, em pouco mais de 40 países, ativos centenas. Então, enfim, meio que o Zara é meio que um pouco de uma soma de um monte de coisa. Mas eu acho que talvez a característica mais bacana do fundo, e para quem quiser pensar nele de uma forma mais intuitiva, é pensar no Zara como um grande radar. Então, o que ele está tentando fazer é procurar por grandes movimentações em algum lugar do mundo, em alguma dessas classes de ativos. Então, a estratégia do fundo, de certa forma, é reagir rápido ao mercado. Então, eu vi o Rodrigo falando, por exemplo, da perspectiva mais fundamentalista. Eu não sei se está certo ou não, assim, na verdade, eu não faço ideia. Se ele tiver certo, eu acredito que eu vou ter a velocidade suficiente para, de certa forma, montar uma posição parecida com a dele e a gente surfar juntos. Então, isso é mais ou menos como que o fundo se posiciona e por isso que ele é uma fonte de diversificação tão grande, porque segue uma estratégia completamente distinta. Perfeito. Vou voltar para o Rodrigo agora para falar um pouquinho, então, do cenário local, né? Conta para a gente. Bom, eu acho Brasil. que, antes de entrar nas idiosincrasias brasileiras, né, acho que tem que tentar entender o beta global, né, a dinâmica do mundo e como é que o Brasil se encaixa. Eu acho que
O mundo pós-Covid, pós-guerra, sem dúvida, é um mundo mais multipolar, né? Menos eficiente do ponto de vista de custo e geopoliticamente mais sensível, né? Se você olha as características naturais do Brasil, né, geopoliticamente neutro, quase geograficamente aqui distante de Europa e Estados Unidos, grandes mercados consumidores, exportador líquido de commodities, né, agrícolas, metálicas, e uma potência verde, né? Então, acho que a gente potencialmente pode se beneficiar em termos relativos desse mundo mais complicado, né? Uma outra consequência da guerra que nos preocupa a médio e longo prazo na verdade, não são nem as consequências das sanções econômicas que foram impostas à Rússia, são consequências das sanções financeiras, né? O que vai acontecer, o que a gente fica questionando lá, é o que vai acontecer com a reciclagem do superávit em conta corrente dos países superavitários na margem. Eles vão continuar comprando dólar, euro, franco suíço, na magnitude que eles compravam antes das sanções financeiras? Provavelmente não, né? Então, esse novo equilíbrio pós-guerra, eu acho que vai acabar sobrando recursos para o Brasil. Porque, além de tudo que eu falei da ser exportador líquido, a gente tem um mercado de capitais bem profundo para o padrão de emergente, né? Então, a gente potencialmente é um polo atrator dessa reciclagem marginal, né? Importante, né? Falando um pouco mais dos problemas locais, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles nosso é o fiscal, né? Mais o filme, não a foto, né? A gente tem uma dívida maior que nossos pares, um serviço de dívida mais caro, um PIB potencial baixo, né? Então, a dinâmica de dívida realmente é a variável-chave macroeconômica, o grande risco macro. A gente tem uma hipótese forte, mas com altíssima probabilidade que, seja Lula, seja Bolsonaro, que ganha a eleição, a gente vai voltar a alguma regra fiscal, algum arcabouço fiscal minimamente crível. Então, a sensação que o mercado tem hoje de não tem regra, né, foram quebradas, eu acho que isso rapidamente vai ser minimamente endereçado no novo governo. É bom lembrar que a gente está a 2 meses da eleição, não interessa a nenhum candidato falar em ajuste fiscal, né? Interessa em aumentar gasto, é isso que dá voto, né? Mas é muito contraprodutivo você deixar esse negócio solto para qualquer governo que entre. E a foto, né, segue surpreendendo, né? E a gente acha que aqui, nesse ponto, tem uma quase má vontade dos analistas com relação ao Brasil. Claro que a gente está tendo um bônus inflacionário relevante, né? O PIB nominal cresceu muito, isso ajuda a arrecadação, é inegável. Um ciclo de commodities também ajuda. Mas tem uma parcela dessa melhora dos números do desempenho fiscal que é estrutural, na nossa visão, tá? Que é fruto da melhora brutal no balanço das estatais, né? Isso significa mais dividendo, mais imposto, mais royalties para o governo. Reforma trabalhista está gerando uma formalização gradual do mercado de trabalho que também arrecada mais. A grande surpresa do PIB esse ano foi consumo privado, entre eles investimento privado, né? As empresas estão investindo mais, provavelmente, por todas as mudanças dos marcos regulatórios, né? Estão investindo mais é porque estão lucrando mais e estão pagando mais imposto, né? Então, tem uma parcela, sim, que é estrutural, fora as medidas administrativas, que economizaram bastante dinheiro, que o mercado subavalia. Outro ponto que eu acho que existe uma subestimação é no potencial do setor de óleo e gás, né? Mesmo sendo conservador, com curvas de produção futura de petróleo, com preço de petróleo, é potencialmente um game changer, tanto do lado fiscal, em termos de arrecadação a mais, como de balanço comercial, né? O Brasil potencialmente pode virar uma mini Arábia Saudita, né? E você, quando contrapõe isso tudo aos preços dos ativos, como você falou, acho que os preços dos ativos, em algumas métricas, estão no low da Dilma II, no low de 2008, algumas métricas da Bolsa. Para a gente, a assimetria claramente é positiva. A dificuldade que a gente tem, na verdade, é de construir um portfólio minimamente balanceado em Brasil, né? Como eu falei, o nosso fundo tem um padrão bem diversificado, a gente sempre tem ativos e passivos no portfólio. No caso do Brasil, hoje eu estou sem passivo, né? Eu não vejo nenhum hedge assimétrico, barato. A gente gosta bastante de bolsa, acho que talvez em termos de valuation é o que chama mais atenção. E o real e a renda fixa também são ativos muito interessantes, né? Como a gente apertou mais a política monetária antes de todo mundo, provavelmente a gente vai ser um dos primeiros países a inflexionar a política monetária. Esse é um trigger, tem sido já, eu acho, um trigger importante para
para esse início de melhora da precificação dos ativos brasileiros. A gente tem a visão também que, ex ante, sempre a percepção de qualquer ciclo monetário, seja de alta ou de baixa, é que ele é menor do que acaba acontecendo. Hoje, a inflação está muito alta, mas esse trade-off de atividade ainda forte e inflação alta pode mudar rápido, né? O vetor de demanda global já mudou, como você citou também, quer dizer, vide preços de commodities. Então, a gente pode ter surpresa do lado monetário, né, no horizonte de 12, 18 meses, que eu acho que para a Bolsa, em particular, seria muito bom. Bom, pegando o gancho de novo, então, Cláudio, conta para a gente um pouco mais, entrando no micro, né? O que você está vendo de principais oportunidades aí na Bolsa brasileira? Podia falar um monte de ação, dado que a gente acompanha umas 250, né? Mas vamos pegar as maiores, que eu acho que é mais interessante também. Então, Petrobras é uma ação que está ridiculamente barata. Eu lembro ali do final do governo Dilma, eu fazia reunião com meus clientes e você fazia o fluxo de caixa da Petrobras e ela estava quebrada, literalmente. O fluxo de caixa, o valor presente do fluxo de caixa futuro dela era negativo, então a ação deveria ter um valor negativo. Obviamente o governo mudou, entrou o governo Temer, mudaram as políticas, principalmente de precificação de derivados de combustível, e fez com que ela voltasse a ser aquela Petrobras com capacidade de investimento que a gente conhecia no passado. Hoje você tem uma empresa negociando aí a 3 vezes lucro, 2 vezes EBITDA, um free cash flow yield boçal, um dividend yield entre 30% e 40%, com um nível de gasolina e diesel que a gente tem hoje. Ou seja, se você comprar ação hoje e a administração da empresa não for alterada, a política de preços não for alterada, a política de investimentos não for alterada, você tem, a grosso modo, o preço que você pagou em 3 anos via dividendos. Então, é uma coisa que eu nunca vi no passado. Ela chegou a estar mais barata em valuation do que a comparável argentina, não faz sentido nenhum, né? Então, é uma empresa muito barata, obviamente, é uma das empresas que vai ter maior volatilidade em função do resultado da eleição. Então, tem que tomar muito cuidado no posicionamento dela. E aí, de novo, os derivativos acabam ajudando bastante. A gente tem a Eletrobras, que é outra ação que a gente gosta muito, uma estatal com uma história gigante, que virou privada agora, de um mês para cá, 1 mês e meio para cá. Então, a nova gestão nem entrou ainda, você tem um novo conselho de administração extremamente competente, você já tem um novo presidente, que na verdade é um presidente recente, né? O Wilson era presidente da Eletrobras até pouco tempo, vai voltar à empresa, mas agora ele vai ter efetivamente carta branca, né? Vai poder fazer tudo que ele gostaria de fazer. E é o que a gente já viu no passado, inclusive na CETEP, né? A Companhia de Transmissão Paulista, quando ela foi privatizada, e os colombianos compraram ela, a ação foi multiplicada por algumas vezes. Tem muito mato para ser cortado, como a gente gosta de falar, né? Tem muita despesa para ser cortada, isso vai aparecer ao longo do tempo, não é uma coisa para um trimestre ou 2, mas ao longo do tempo isso com certeza vai aparecer. Eu acho que é uma excelente ação dentro daquele conceito que eu falei no começo, de pessoa física, né? Você compra, espera 5, 10 anos, essa sem dúvida seria uma das minhas top picks hoje, e não tem mais risco político, como ela tinha até pouco tempo, né? E aí, pensando em termos de peso de mercado na Bolsa, não dá para escapar dos bancos também. Os bancos, o valuation deles começou a sofrer muito de alguns anos para cá, quando começaram a surgir as fintechs, né, e os bancos virtuais, isso foi visto como uma grande concorrência para eles, os valuations dos bancões começaram a se reduzir. A gente entende que tem, obviamente, uma competição aí, mas a grande expertise dos bancões tradicionais, exatamente da crédito, coisa que esses bancos virtuais ainda estão engatinhando e estão começando a sofrer, até porque eles estão muito mais expostos a cartão de crédito, a pessoa física, a inadimplência está subindo muito nessa linha. E quando você vê o resultado de um Itaú, né, os comentários no conference call do Itaú, você vê que está muito mais controlada a parte de inadimplência, né? E o valuation está muito mais deprimido do que o histórico, ou pelo menos está algum desvio padrão para baixo. Então, a gente acha que está um valuation atrativo, as provisões estão ok, a dinâmica de crédito ela é marginalmente negativa, mas não tão negativa. E aí, quando provavelmente no segundo semestre, ou no meio do ano que vem, os juros efetivamente caírem, né? O Rodrigo pode falar isso melhor, mas se a Selic efetivamente cair ao longo do ano que vem, isso é um cenário muito bom para bancos. Então, talvez não seja o melhor momento para você ter uma posição muito grande em bancos, mas, sem dúvida, eu teria e tenho hoje uma posição
nos bancões, mas ano que vem eu acho que é até uma das posições para a gente aumentar ao longo do tempo. Então, a gente acha que também está num valuation atrativo. Para dizer que não tem só coisa positiva na Bolsa, também tem algumas coisas muito caras, né? Os shoppings, por exemplo, é um exemplo de ativos que a gente acha que está extremamente caro hoje. Eles estão caros porque a performance tem sido excepcional, tem um motivo por trás, né? Então, quando você olha vendas, tanto nominais, o crescimento delas é excepcional, same store sales, né, as vendas nas mesmas lojas também está extremamente positivo. Isso fez com que as ações dos shoppings não caíssem tanto, até se valorizassem um pouco no curto prazo. Mas aí quando você olha o fluxo de caixa projetado dos shoppings e compara isso com uma NTNB, a gente vê um prêmio quase nulo, que não faz sentido nenhum. Então é melhor você não tomar risco e comprar uma NTNB, né? Então, neste sentido, a gente não teria hoje ações de shoppings. Eu achei sensacional essa pergunta, Marco. Obrigado, Cláudio. Meu cara de dados já rapou tudo lá, já tem Eletrobras, Petrobras, tá tudo na carteira do Zara, vai ser amanhã. Vamos lá. Bom, não vou fazer Petrobras, perguntas micro, Eletrobras. Eletrobras, mas vamos lá. Eu queria entender de você, a gente está tendo, acho que, uma evolução desse mercado quant, né? Tanto, acho que no mundo a gente já viu isso antes, e no Brasil, mais recentemente, tem crescido o número de fundos e de outras estratégias. Como é que você vê isso primeiro, e depois como é que vocês estão fazendo para evoluir investimento, desenvolvimento, novas estratégias, como é que... Conta um pouco desse lado aí. Boa. Eu acho assim, quem não olha para a tecnologia hoje, assim, a chance de você não estar vivo daqui a 10 anos é gigante, né? Até a gente vê a maior parte das gestoras hoje sempre falando muito da tese de investimento, e todas elas, com investimento em tecnologia, acho que todo mundo, de certa forma, já percebeu que é meio que uma corrida contra o tempo. O negócio está acelerando e acelerando de forma exponencial. Então, assim, a gente tem feito muito investimento em tudo que envolve isso, né? Isso vai desde dados para dados alternativos. Quando você olha para fora do Brasil, as gestoras estão... Em nível de pesquisa, eu diria que a gente está, de certa forma, similar até. Mas, em termos de desenvolvimento tecnológico, a gente está alguns passos atrás. Quando você olha para, por exemplo, dados alternativos, as coisas que as principais gestoras estão fazendo lá fora, o Renaissance, por exemplo, são umas coisas assim, de filme de ficção científica mesmo, as coisas muito, muito malucas. Olhar mídia social, a gente tem uma frente nossa que a gente chama de nowcasting, que é bem forte, de você tentar, ao invés de ficar esperando as fotografias do que está acontecendo em economia, inflação, etc., você meio que vê um filme. Então, a gente tem uma frente que está muito grande e desenvolvendo isso de uma forma muito forte. Dados alternativos também. Nos Estados Unidos, quando você olha, você tem vendor para tudo, né? Você vai no Brasil, ainda está começando a engatinhar. E, de novo, execução eletrônica, assim, a gente gasta... Talvez um funcionário mais bem pago da empresa é um servidor que está na B3, um colocation lá. A gente tem feito colocation em outras regiões do globo também, para estar cada vez mais rápido. Então, enfim, assim, o universo é bastante grande. Eu acho que, de certa forma, todo mundo está olhando. Porque, se não olhar, a gente fez um estudo, acho que umas 3 semanas atrás, olhamos qual era a mortalidade de fundos na indústria. E você pega os principais fundos, que são os que compõem os índices, a mortalidade é de 60% nos últimos 10 anos. E eu arrisco dizer que eu acho que essa mortalidade vai aumentar, porque o mundo está, de certa forma, mais rápido. Então, a gente tem meio que pavor desse número. Então, estamos acelerando bem. Pegando esse gancho de mortalidade, a gente veio para um ponto, acho muito importante, quando a gente vai avaliar um fundo, uma gestora, que é a parte de gestão de risco, né? Começando ali pelo Rodrigo, eu queria entender como é que funciona essa parte de gestão de risco lá na Clave. Bom, a gente tem um sócio responsável, né, que trabalhava na B3, inclusive, que é o Léo. Ele é responsável por risco e compliance. A gente usa serviços da Lote 45, uma empresa famosa que presta serviço de sistema, né, de risco. Acho que essa composição é mais robusta para o cliente, né, um sistema talvez terceirizado com uma pessoa super sênior tocando a área, né, e criticando os sistemas. A gente tem, a cada 3 meses, um comitê de risco, exatamente para ver se tem alguma política para ser mudada. Tem toda a regra de stop, a gente mede risco por estresse, né? Nosso fundo tem 25% de estresse, de limite máximo. As métricas alternativas é mais para auxiliar a gestão, tipo VAR e tal. Mas o estresse é o nosso limite.
Stop, a gente tem um comitê, tem um stop inteligente, na verdade, não é um hard stop. A gente, então, cada vez que, qualquer momento que estiver perdendo mais que 7,5% de drawdown, né, em qualquer janela, a gente convoca esse comitê, né, de risco, e ali eu vou ter que ajoelhar no milho, né, para justificar as posições. Provavelmente eu vou ter já reduzido boa parte delas, porque na prática, no dia a dia, a gente executa essa disciplina de assimetria de ganho versus stop no dia a dia, individualmente em cada estratégia. E outra forma de ir para o comitê de risco também é toda vez que a gente estiver utilizando mais que 75% do risco total, dos 25% de estresse, independente da cota, pode estar ganhando dinheiro, né? Então, é basicamente assim que a gente gere, né? Aí, como eu falei, a gente tem uma disciplina, todos os gestores, muito grande com stop individual, né? Não só o consolidado do portfólio. Então, acaba que, até chegar nessa primeira situação que eu citei, é bem raro. Historicamente, o drawdown dessa estratégia é baixo, exatamente por aquelas características que eu citei, de diversificação, sempre tem hedge de cauda no portfólio. Então, pega a amostra aí de 10 anos, a gente teve 2 eventos de drawdowns menores que uma vol, né? Não é o padrão, né? Então, é basicamente isso. Cláudio, conta um pouquinho como funciona isso lá na Solana. Acho que tem duas coisas interessantes para falar aí. Quando você olha a Bolsa, ela tem uma volatilidade histórica por volta de 22%, né? Mas quando acontece um evento negativo, uma crise global ou doméstica, essa volatilidade explode, né? Vai para 30%, 40%, às vezes mais de 40%. Então, no nosso modo de ver, quando essas coisas acontecem, é aí que surgem grandes oportunidades, né? Porque é aí que os ativos acabam distorcendo para tudo quanto é lado e você acaba tendo uma descorrelação entre alguns ativos e é onde você acha uma oportunidade muito clara, às vezes com um risco baixo até, né, conceitualmente, porque basicamente você vai fazer um ativo contra o outro. Isso faz com que no dia a dia a gente utilize, na verdade, um percentual baixo do nosso risco, alguma coisa em torno de 40%. Exatamente, eu preciso ter essa folga para, se acontecer algum evento no mercado, eu não ser estopado, porque como a volatilidade da Bolsa vai explodir, se eu estivesse trabalhando em volta de 90% do meu risco, automaticamente as oscilações do meu fundo iam fazer que eu fosse obrigatoriamente tivesse que zerar boa parte das minhas posições, quando na verdade eu devesse talvez até adicionar novas estratégias para o fundo, que é o que a gente faz historicamente. Então, quando você olha as nossas cotas ao longo do tempo, é bastante interessante. Nesses eventos a gente também sofre inicialmente, né, quando você tem um evento de mercado, de grande drawdown, até porque aquilo que eu falei, né, o mercado brasileiro é concentrado, todo mundo em geral tem posições muito parecidas, a gente também. Como é que você ganha dinheiro no longo prazo? Você compra uma ação boa e você vende uma ação ruim. No longo prazo você vai arrebentar de ganhar dinheiro. Mas no curto prazo, se vê um evento negativo e você toma um resgate, você é obrigado a vender sua ação boa e você é obrigado a comprar sua ação ruim. E aí, se o mercado inteiro está fazendo isso, causa uma grande distorção de preço. E aí faz com que sua cota caia. Mas automaticamente, e aí de novo olhando o nosso histórico, em geral, em 1 mês, 2 meses, a gente acaba recuperando todo esse drawdown. E essa recuperação em boa magnitude é exatamente se aproveitar dessas novas distorções que acontecem no mercado e aí a gente estabelecer novas estratégias. Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante. Esse é um ponto que eu queria falar. E outro ponto, em termos de risco, do jeito que eu gosto de pensar o fundo, o equity hedge, principalmente, onde a gente tem muitos derivativos, pensar não só na exposição líquida que ele está no determinado momento, mas no limite qual que vai ser minha exposição em qualquer cenário. Então, se implodir o mundo por qualquer motivo que seja, todas as ações caírem significativamente, qual que vai ser minha exposição líquida lá na ponta? Ela precisa ser muito baixa, né? Não precisa estar muito exposto. E exatamente se houver um evento contrário, alguma coisa extremamente positiva, né? Então, qual que vai ser minha exposição líquida? Eu não posso ficar vendendo um monte de call lá para cima e ter um evento muito positivo no fundo e eu acabar tendo uma exposição líquida negativa, seria um risco desnecessário, né? Então, é assim que a gente acaba olhando. Obviamente, a gente tem as métricas de VaR de estresse que eu falei, né? E a gente fica por volta de 40% no dia a dia disso. Mas o mais interessante para mim é isso, é preço de ativo, o que significa naquele nível, porque no final você está comprando a ação tem um valor intrínseco, aquela empresa gera um caixa, né?
e em um determinado momento, por mais que eu esteja vendido numa ação, se ela cair muito, eu vou querer estar comprado, porque passa a ser muito atrativa, né? Então a gente pensa muito em nível. Flávio, conta um pouco lá na Giant como funciona esse processo de gestão de risco. Boa. No nosso caso, assim, dentro do fundo você tem uma matriz de risco que controla quase que de forma automática uma vez que a gente monta uma posição, a gente já sabe exatamente quando que ela entra e quando que ela sai automático. Então a saída do modelo ela é feita automaticamente. E as métricas de risco tem por geografia, por tipo de estratégia, por classe de ativo, por VaR, por risco, enfim, tem uma série de métricas que são feitas e executadas de certa forma automaticamente. Uma coisa que eu acho legal destacar, que o Cláudio comentou sobre ruptura de mercado, isso eu acho que talvez seja um dos grandes benefícios que a gente tem no fundo sistemático, porque a gente vai aprendendo com o tempo. A gente brinca que o Zara de 2012 é como se fosse uma atualização de software, né? O Zara de 2012 era o iPhone 1, a gente está meio que no Zara volume 13, e se a gente fizer o nosso trabalho direito, o fundo vai evoluir com o tempo. Então, por exemplo, quando a gente teve o Joesley, foi a data que o fundo mais sofreu, porque teve um gap de preço de mercado, que a gente e todo o resto do mercado foi pego, e isso foi um gatilho para a gente, primeiro, começar a investir lá fora, para a gente ter uma operação que a gente consegue fazer mesmo quando o mercado aqui está fechado, e desenvolver, por exemplo, uma estratégia de opções que a gente monta, dependendo de como está a composição do fundo, que protege a gente para esses eventos de cauda. Então, o fundo de 2019 e 2020 era um fundo já muito melhor do que era o pré-Joesley. Quando teve a greve dos caminhoneiros, que a gente teve uma ruptura similar ao Joesley, a gente já saiu ganhando muito. Então, de certa forma, é uma comprovação que esse tipo de estratégia ela aprende com o tempo. Então, acho que isso talvez seja um dos grandes benefícios. Perfeito. Bom, a gente está caminhando aí para os minutinhos finais. Queria que cada um de vocês comentasse um pouco os principais diferenciais da gestora, né? O que vocês veem no mercado que está cada vez mais competitivo, que vocês comentassem um pouquinho mais quais são os grandes diferenciais e como vocês estão vendo o crescimento e o desenvolvimento da gestora para o futuro. Podemos começar pelo Rodrigo. Bom, acho que a Clave começa pela organização, o organograma da empresa, né? A gente tem o Rubens Henriques, que é o nosso CEO, o sócio fundador. Embaixo tem as verticais, né, com o CIO responsável por cada vertical. Acho que esse desenho é vanguardista, né? Se você parar para olhar vários assets de muito sucesso, os maiores sócios que acabam tendo que administrar a empresa são os próprios gestores. Então, equilibrar, né, essa missão de empresário com gestão não é fácil no dia a dia, né? E o Rubens faz esse trabalho brilhantemente, filtra para a gente muito das decisões empresariais que a gente tem que tomar. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que é o fato de ter produtos nichados, né? Não ter essa ambição empresarial de ter fundos muito grandes, porque isso te dá uma liberdade, como eu citei, para se diferenciar ao longo do tempo, né? Fazer operações que fundos grandes não conseguem fazer. E o terceiro é a interação desse ecossistema que a gente tem lá, diverso, né? Hoje somos 5 vertentes, tem o macro discricionário, que eu toco, tem o macro sistemático, como o Moacir toca, tem os fundos de bolsa, que o André Caldas é o CIO, e tem 2 áreas de líquidas que estão começando. Então, a gente tem a rotina de comitês semanais, onde a gente troca muita informação. Então, enriquece muito meu processo, minha análise, por exemplo, do cenário econômico, eu participar do comitê de Growth Equity que a gente tem. Porque ali a gente vai analisar um case de uma empresa específica, de um setor. Então, você pega muito o termômetro daquele setor, da economia real, né? E isso, sim, enriquece o teu processo de investimento. Então, eu acho que é o próprio desenho do modelo empresarial que a gente tem, com esse desenho de organograma, com produtos nichados, buscando se diferenciar, ser uma alternativa descorrelacionada da indústria. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Cláudio, comenta um pouquinho dos diferenciais da Solana que você vê. Acho que tem 2 diferenciais que eu acho que vale a pena mencionar. Eu diria o primeiro quanto aos profissionais e o modelo que a gente criou. Então, a gente é uma partnership que ela é meritocrática literalmente, né? Então, a gente criou até modelos matemáticos que calculam o alfa individual de cada analista, de cada gestor,
E esse alfa que vai definir o quanto que cada um vai levar de dinheiro para casa no final do ano, não só em termos de bônus, mas também de participação societária. O delta da participação societária é calculado através de um modelo matemático definido em função da geração de alfa. Isso faz com que seja um modelo claro, aberto, todo mundo tem ciência e tem acesso a esse modelo, e a gente nunca perdeu um profissional de investimento para o mercado, desde que a Solana foi criada em 2013. Então, só teve uma sócia que saiu agora recentemente, que é a Cláudia, mas porque ela resolveu se aposentar. Para o mercado, nunca houve uma saída da Solana, né? Então, é um time antigo que trabalha muito bem junto, está muito bem entrosado. Acho que isso é muito positivo. E outra coisa muito positiva, e esse acho que é realmente um grande diferencial para o resto da indústria, é a utilização intensiva de derivativos. Derivativos é aquela coisa perigosa, mal feita, mas bem feita, pode proporcionar um alfa grotesco, né? Então, para dar um exemplo, por exemplo, como que a gente trabalha, né? Como que é gerado um call, né? Vamos supor que um analista meu vai ter uma reunião com a Gerdau, e a reunião é espetacular, ele volta super animado com as ações da Gerdau, vamos comprar a Gerdau, porque eu acho que o cenário está muito positivo para ela. No caso do long and short, a gente compra a ação da Gerdau, vende os Minas, vende índice, vende Vale, vende alguma coisa, está neutralizado e a estratégia está montada para o fundo, né? No caso do equity hedge, a gente decide comprar a Gerdau. A segunda pergunta é como comprar a Gerdau. Então, a gente pode comprar ação, que seria a maneira mais simples, a gente pode comprar uma call, posso comprar um call spread, posso comprar ação e comprar uma put spread. Tem infinitas maneiras de você expressar a sua visão, maneiras mais protegidas, mais alavancadas, e isso depende muito do mercado, das características do upside que a gente vê. Então, cada caso é um caso e cada caso a gente analisa exatamente como fazer isso melhor via derivativo. Isso tem um preço, né? Porque o mercado de derivativo brasileiro não é tão profundo quanto a gente gostaria. Isso faz com que nossa capacidade seja um pouco mais limitada, é por isso que a gente abre e fecha o fundo recorrentemente, né? Então, se fosse possível, a gente teria um fundo maior, mas a gente acha que é mais prudente ir fechando ele aos poucos. Mas para quem já é acionista, acho que é uma grande vantagem. Perfeito. Flávio, a mesma pergunta. Eu acho que a nossa maior vantagem competitiva talvez seja meio que o medo que a gente tem, de que o mundo está mudando muito rápido, e uma política de reinvestimento que é muito consistente e muito agressiva. Então, a gente é muito sério nisso. A gente, por quase 9 anos, a gente tinha uma política que a gente reinvestia no mínimo 75% de toda a taxa de administração e performance que sobrava na gestora, não importa se os sócios fossem tirar zero de salário. Essa foi a meta por quase 9 anos. E no ano retrasado, a gente fez uma transação com a XP de uma venda minoritária para a gente colocar um cash-in grande na empresa para dar um double down investimento. Então, a gente é muito sério nisso, muito agressivo. O investimento em tecnologia não é um negócio que só dinheiro resolve. O decurso de prazo é um negócio importante, porque às vezes você gasta milhões em uma base de dados e você leva 2, 3 anos para descobrir que aquilo não tem alfa nenhum. Então, é importante você ter esse tempo. Então, acho que a vantagem que a gente tem é que a gente começou isso cedo, a gente está pisando no acelerador forte, e seguimos assim. Maravilha. Falando um pouquinho de resultados, né, olhando um pouquinho para o passado, eu queria explorar um pouquinho como é que tem sido a atribuição de performance, quais foram os mercados que mais trouxeram resultado para os fundos. Então, começar pelo Rodrigo, falar um pouquinho dos últimos tempos e podemos depois entrar um pouquinho mais em detalhes nesse ano, e aí podemos falar até mais detalhes das posições especificamente de como como o fundo está posicionado para o futuro. Bom, a gente tem um padrão mais diversificado, né? Por coincidência, que se pegar a janela dos últimos 12 meses, tem até um gráfico numa apresentação institucional que eu nem gosto de usar muito, que parece que mas é uma coincidência feliz ou infeliz, depende do ponto de vista, mas a gente ganha dinheiro em quase todas as estratégias nos últimos 12 meses. Tá? A gente ganhou em FX, em bolsas, aqui e lá fora, em rates, em commodities um pouco. Mais recentemente, nesse ano, a gente teve um detrator de resultado, que foi exatamente no mercado local, curva de juros. Né? Eu tive um call errado que o Banco Central ia parar de subir o juro perto de 12. Veio a guerra, teve mais esse choque inflacionário e a gente estopou a posição, zeramos, mas foi uma posição que está detraindo o resultado recentemente, mas segue o padrão de ganhar em todas as outras estratégias. Como eu falei, acho que o tema principal desse ano foi o aperto de condições financeiras, né? Então, essa combinação de vendida em bolsa, tomada em taxa lá fora, foi o carro-chefe de performance recente. Mas a gente tem um padrão bem diversificado. Tá?
uma das razões da gente querer ter um fundo menor é não abrir mão de fazer grandes apostas no mercado brasileiro. Tá? Então, historicamente, 50% da atribuição de risco é global e 50% é no Brasil. E, normalmente, as grandes apostas são no Brasil, onde a gente se sente mais confortável e tem mais expertise. Então, a gente gosta de ter posições grandes, eventualmente em ativos até um pouco mais ilíquidos, e que, em função disso, tem prêmio de liquidez, né? Então, a gente nunca quis desperdiçar esse expertise que a gente acumulou em 25, 30 anos de carreira, tendo um produto muito grande que acaba te obrigando a olhar mercados mais líquidos, né, e te limita para operar o mercado local. Mas a gente tem um padrão bem diversificado e pontualmente concentra em Brasil. Eu diria que esse é o padrão. Perfeito. Cláudio, comentar um pouco também, historicamente, a atribuição de performance e pode até falar um pouco de alguns pares que hoje estão na carteira. Performance é engraçado, que cada ano é diferente do outro, né? Quando a gente olha o nosso histórico, sempre tem ali alguma ação que nos últimos anos não gerou um alfa tão grande. Então, eu lembro, inclusive, bem no comecinho da Solana, lá em 2013, 2014, a gente gerou um alfa desgraçado em cima do setor de education, né? Era Croton na época, agora já mudou até de nome, virou Cogna e a ação deve valer 10% do que ela valia naquela época. Mas naquela época ela subiu bastante e a gente ganhou muito dinheiro comprado. A dinâmica do setor mudou, obviamente, existia FIES, naquela época a FIES praticamente mudou. Aí você teve, em 2016, se eu não me engano, por exemplo, teve uma operação da Rumo que foi excepcional, que a ação saiu a R$ 2,50, que foi assim era um screaming buy para a gente montou uma posição grande, ganhamos bastante dinheiro. Aí você pega um passado mais recente agora, tem uns casos interessantes, né? Por exemplo, durante a pandemia, quando ela começou, a Bolsa despencou e todo mundo, né, sofrendo, e aí você começa a discutir o que fazer, né? Qual que é o novo cenário. E aí teve uma vertente que ficou muito clara ao longo do tempo, que era investir em e-commerce, porque todo mundo preso dentro de casa tenderia a fazer mais pedidos pelos canais eletrônicos. A gente fez uma posição grande nisso, deu muito certo, mas a contra-intuitiva, que foi interessante, é que num primeiro momento a gente achou que com pandemia todo mundo ia correr para a farmácia, ia ficar mais doente e os planos de saúde iam sofrer e a sinistralidade ia explodir. Então a gente teve até uma posição vendida no começo da pandemia nos planos de saúde. A hora que a pandemia efetivamente começou e todo mundo ficou dentro de casa, a gente viu que a dinâmica era exatamente oposta, né? Ninguém mais ficava doente porque estava dentro de casa, ninguém se machucava, ninguém batia o carro, ninguém fazia esporte, e a sinistralidade despencou dos planos de saúde e as ações começaram a voar porque os lucros iam subir enormemente. E a gente virou de uma posição short para uma posição long core para aquele ano de 2020, e funcionou muito bem, né? Então, você tem que reagir rápido, acho que esse é o segredo quando você identifica que você está errado e não tem amor à posição, né? Obviamente é o básico. Esse ano especificamente, a gente teve posições ganhadoras, a maior delas foi a proteção em S&P, então a gente já tinha uma cabeça mais negativa para esse ano, a gente estava comprado num input grande de S&P, ele veio para baixo e boa parte disso virou alfa. A segunda posição mais ganhadora esse ano foi em Cielo, que é um caso que a gente vinha short há muito tempo, a ação vinha perdendo market share, as concorrentes estavam ganhando, o resultado vinha se deteriorando e houve uma inflexão nesse ano. Ela começou a voltar a ganhar market share, os resultados estão melhorando, a ação já subiu, posso estar falando besteira aqui, mas alguma coisa em torno de 4 vezes o valor nominal dela ao longo desse ano. Então a gente está ganhando bastante dinheiro com Cielo, diminuímos já a posição, obviamente, mas a gente ainda está comprado. E a terceira posição esse ano ganhadora, se eu não me engano, foi Petrobras. E aí também foi uma visão de dividendos seriam grotescamente grandes, a ação ex-dividendos já estava barata, ia ficar mais barata ainda, fazia muito sentido você estar posicionado em Petrobras, né? Agora a gente está com uma carteira um pouco mais dividida, olhando para frente, né? Com um risco exatamente dividido entre vários setores. Tem alguns temas que a gente ainda gosta bastante. Por exemplo, baixar a renda, a parte de incorporadoras, por exemplo, a gente acha que é ganhadora em qualquer dos cenários da eleição, né? No caso do Bolsonaro, acabou de dar um revamp aí no Casa Verde e Amarela, aumentou com essas alterações, né, o affordability, né, o poder de compra da população. Então, a gente acha um setor que tem algumas empresas excepcionais lá, como uma Direcional, que a gente gosta bastante, e que o cenário para ela mudou e melhorou mais ainda, então é um setor que a gente gosta.
Petrobras e Eletrobras eu já falei aqui, então não preciso repetir. Bancos eu já falei também. Rumo é uma empresa que a gente gosta bastante, é uma empresa que tem menos risco, né, por ser mais recorrente a receita dela, deve ter uma safra de novo muito boa, os volumes devem aumentar bastante agora no quarto trimestre, então é outro caso que a gente gosta bastante, mas, que nem eu tinha falado antes, o direcional hoje é neutro. Né? Perfeito. Flávio, historicamente, o que mais deu dinheiro? Principalmente do Zara, né? Até 2017 a gente era local, né? Então, as primeiras estratégias que a gente montou eram de câmbio e juros, e foram os principais ganhadores de dinheiro, mais trend following, câmbio e juros local até 2017. Aí de 18 para cá o negócio ficou mais complexo, então varia muito entre as classes de ativos e geografia. Mas esse ano acho que tomada em juros no Brasil foi boa parte. E conta um pouco como é que foi essa transição lá para fora, mesmos modelos, novos modelos? Não é tão fácil de se fazer essa transposição, mas existe similaridade, acho que tem coisas que funcionam. Esse ano a gente tem investido bastante em fazer single names em vários países, então, Europa, vários deles, onde a gente tem investido. A gente olhou muito Ásia no passado, enfim, a ideia é deixar um negócio bem diversificado mesmo. Criação de modelos, de novo, depende. Se você está falando de estratégias mais longas, por exemplo, trend following, que pode ficar semanas ou meses, a criação dessas estratégias demora um pouco, pode levar anos. Quando você fala de coisas de mais alta frequência, modelos que estão operando no intraminuto, aí é mais rápido. Você consegue desenvolver uma estratégia em 6 meses e você consegue acompanhar. Então, de novo, é um espectro bem grande, assim, varia bastante. E acho que o Cláudio falou um pouco de capacity, né? É um negócio super importante que quando a gente também está olhando para uma gestora, a gente dá uma atenção para isso, porque a gente viu muitas vezes fundos que ficaram muito grandes e pararam de conseguir performar. Comenta um pouquinho a preocupação que vocês têm em relação a isso, quais são os riscos de você ter um fundo muito maior e por que esse negócio é tão importante para vocês. Que nem eu falei, a característica dos nossos fundos é de giro bem elevado, né? Então, para a gente conseguir manter essa capacidade de girar, de comprar e de vender, a gente precisa ter um certo tamanho, né? O mercado brasileiro, ele depende muito, o volume e o múltiplo que ele negocia depende muito do gringo, né? Então, se o investidor estrangeiro está animado com o Brasil e deposita um volume grande de recursos no Brasil, historicamente o nosso volume ele aumenta, e o nosso múltiplo também aumenta. Então, a gente negocia aqui alguma coisa entre 13, 15 vezes lucro. Quando você chega num cenário igual ao final do ano passado, começo desse ano, que é um cenário onde o gringo não quer saber de Brasil, e você ainda tem resgate da indústria local, é exatamente o extremo oposto. Você passa a negociar 7, 8 vezes, 9 vezes, que é o low do range em geral, para o mercado brasileiro. Mas, no final, você tem que ajustar a sua capacity para o que é um cenário pior do mercado. Não adianta nada você estar lá com uma capacity muito boa, mas o mercado está tradando de uma maneira exuberante e isso vira e você está muito grande e você sofre na queda, né? Então, a gente pensa muito nisso, acaba limitando bastante o nosso investimento. A gente faz investimento efetivamente para aumentar a capacity. Então, recentemente, a gente contratou um analista que é norte-americano, viveu a vida inteira dele lá, extremamente experiente, e ele vai cobrir as ações dos Estados Unidos para a gente, setores específicos, não o mercado inteiro, que é impossível, mas alguns setores que ele conhece muito bem há 20, 30 anos, e isso vai representar capacity para a gente. Ao mesmo tempo, o que acaba acontecendo, que é engraçado, é que algumas ações vão morrendo, né? Então, eu lembro de alguns casos, por exemplo, quando a gente começou a Solana, teve alguns IPOs, aí um deles foi a Tecnos, por exemplo, de relógio. Conceitualmente, a gente já não gostava, né? Porque você tinha o celular que estava superando relógio, ninguém mais gastava muito dinheiro em relógio, então a gente ficou short e ganhamos algum dinheiro com a Tecnos, né, naquele ano. A Tecnos basicamente morreu, né? A liquidez é horrível, não é mais tradeado. Então, esse short não seria mais viável hoje em dia nessa mesma empresa, né? Então, as empresas que vão perdendo liquidez, elas vão caindo do nosso investable universe, né, onde a gente pode ter posições longas e shorts, e ao mesmo tempo você vai tendo novos IPOs e empresas lá fora que a gente vai adicionando esse universo, né? Então, o fato de ter IPOs é excepcional para o mercado, é bom para todo mundo ganha, né? E para a gente, o que eu gosto de falar, a gente ganha em dobro, né? Porque é oportunidade de long ou de short, se a gente gosta ou não gosta
da ação. Então, ao longo do tempo, a gente vem aumentando e liberando o capacete dos fundos, mas de uma maneira muito gradual. A gente é muito chato, exatamente por entender que se a gente, de repente, abrindo, a gente tem 1,5 bi, se eu aceitar ter mais 1,5 bi da indústria, eu tenho certeza que minha performance vai cair. Então, a gente prefere ser mais cuidadoso. Rodrigo, comenta um pouquinho também, você falou de capacity, né? E aí o mercado macro tende a ser o mercado onde você tem mais espaço. Em contrapartida, o Brasil ainda segura um pouco, né? Onde é que estão os gargalos de capacity aí e o que você vê para frente? Bom, essa questão de capacity, como eu citei, está por trás da concepção do modelo de negócio da Clave, né? Isso não vale só para o macro, então é uma preocupação presente em qualquer vertical que a gente tem. A gente quer realmente ser reconhecido como uma boutique com produtos, de fato, diferenciados e menores. No caso do multimercado macro, a gente, quando olha a profundidade e a liquidez dos mercados hoje, já acredito que um número mágico para não perder eficiência e aquelas características que eu citei inicialmente, é em torno de R$6 bilhões. Obviamente, essa análise é dinâmica, né? O mercado vai se desenvolvendo, vai aumentando a liquidez, você vai contratando mais gente, vai ganhando a capacidade, mas para manter essas características, conseguir fazer estratégia de valor relativo com eficiência, ter opcionalidade no portfólio de forma relevante, não só para posições direcionais, mas para hedge, conseguir mudar, se for o caso, rapidamente, uma posição grande direcional. Você não pode ter muito, com presença em Brasil, né, importante, você não pode ter muito mais do que isso na nossa avaliação, com a foto de hoje, né? Perfeito. E, Flávio, acho que a questão de ter ido para a parte global aumentou bastante o que o fundo pode fazer. Como é que está como é que é esse tema de capacity dentro da Giant, dentro das estratégias, né? Você tem o Zara, imagino que tem uma capacity diferente dos outros fundos. Sim, com certeza. Ir para fora foi um dos incentivos que a gente tinha para aumentar a capacidade do fundo. Assim, quanto mais estratégias a gente consegue criar naquela linha de produção, maior vai sendo a nossa capacidade. Então, o Zara hoje deve ter alguma coisa como 5, 6 bi no fundo. A gente estima que dá para ir para mais 12, 13. E se tudo der certo, quando a gente chegar em 12, 13, a gente já vai ter capacidade para ter mais. Então, esse reinvestimento é o que vai trazendo mais capacidade para os fundos. Desculpa, a gente está com uma questão aqui de tempo. Acho que a gente ganhou mais uns minutinhos aí no painel, então podemos explorar um pouco mais alguns assuntos. Vou voltar para o Rodrigo, fazer uma pergunta de novo de cenário. E aí, como é que você está vendo? Vocês têm o costume de olhar lá para mercados asiáticos e fazer posição em mercados asiáticos? Como é que você está vendo China? Queria ouvir um pouquinho desse lado. Perfeito. Foi um tema que a gente teve no portfólio esse primeiro semestre. Se você parar para pensar, a China está no oposto do mundo, né? É o único país do mundo que está tentando estimular, né, sua economia, quando o resto todo está desestimulando, desacelerando. E quando você olhava ali em certo momento os ativos chineses, a bolsa chinesa, tem os ETFs que a gente olha, acompanha, estavam já bastante descontados. Então, a gente comprou bolsa chinesa durante o primeiro semestre, contra a bolsa da Índia, que parecia bem cara, contra o próprio S&P. Saímos. Hoje, a gente gosta menos dessa tese, porque está ficando evidente que os canais de transmissão dos estímulos estão entupidos, né? A questão do housing lá é um problema, talvez o damage que se criou tenha ido longe demais, né? Então, a gente está num ciclo vicioso de piora de risco de crédito das duas incorporadoras, várias estão tradando super mal, ação, dívida, com problema de liquidez, não estão conseguindo terminar os projetos, isso está gerando um boicote do tomador de mortgage, né, do comprador da casa. Aí diminui pre-sales, que é 50% do funding normalmente, aí fica nesse ciclo vicioso, piora de volta o risco de crédito. As medidas até aqui do governo, essa semana teve uma medida, né, do governo ser garantidor de dívida, de emissão de dívida de algumas incorporadoras, mas a nossa impressão é que eles estão behind ainda da curva, vão ter que ser mais enfáticos para estabilizar esse negócio. Então, é um tema que a gente não desgosta, está olhando para retomar, mas está com mais receio, tá? Mas a gente acompanha, sim, bastante, principalmente temas relacionados à China. A gente tem a cobertura de análise econômica quase que semanal, comitê sobre China, dada a importância do mercado para lá e para o Brasil, né? Perfeito. Cláudio, a gente vai ter uma eleição aí
daqui 2 meses. Eu queria entender um pouco como é que você vê a dinâmica, para onde essa eleição pode levar, quando você olha para a carteira e para os principais ativos aí. Bom, já falei um pouco disso, né? Mas eu vou falar um pouco mais, né? Então, o que eu falei inicialmente é que eu acredito que a Bolsa tem potencial para subir depois da eleição, porque você tira um risco da frente, independente para qual lado a eleição for. Isso é o que eu acredito hoje. Obviamente, essa potencial alta vai depender muito do mercado externo. Então, se o Fed subir mais juros, é outro desenho. Se o mercado estiver precificando mais fortemente uma recessão no mundo ou nos Estados Unidos, é outro desenho. Então, esse potencial de alta, ele oscila de acordo com o cenário externo. Mas aqui no mercado doméstico, o que a gente acredita após a eleição é que, apesar da gente acreditar que a Bolsa vai subir nos 2 cenários, a dinâmica dessa alta deveria ser bem diferente se o Lula for eleito ou se o Bolsonaro for eleito. Se o Bolsonaro for eleito, a gente acredita que é uma continuidade da política atual, né? Então, você tem, no âmbito dos poderes, um legislativo cada vez mais avançando sobre o poder do executivo e tomando poder, mas as grandes políticas de assistencialismo para a população já vão ter ocorridas esse ano, que é o que o governo tenta fazer exatamente para subir nas pesquisas de opinião pública. Então, não teria espaço adicional para fazer novas políticas assistencialistas no final desse ano, no início do ano que vem. Então, a gente acredita que as estatais se beneficiariam, porque elas têm uma gestão muito boa, tiveram, né, excelentes gestores ao longo do governo Bolsonaro, e elas estão num nível de valuation muito deprimido. Então, acho que as estatais se beneficiam e os bancos também se beneficiam, porque se a gente lembrar do final do governo do PT, e mesmo se você pegar o programa do governo do PT, ele fala lá abertamente que o Estado é o indutor de crescimento, né? Para o Estado ser um indutor de crescimento, principalmente na parte de crédito, ele vai usar o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, para dar mais crédito. Isso acaba sendo uma competição, muitas vezes, desleal com os bancos privados. Então, o cenário para os bancos, né, num governo do PT, não é tão positivo, não é tão claro quanto num cenário de renovação do governo Bolsonaro. Então, a gente entende que essa parte da Bolsa deveria performar melhor. No entanto, as empresas mais voltadas à baixa renda, média baixa renda, não deveriam se beneficiar tanto. Já num governo do Lula, é uma dinâmica meio contrária, né? Exatamente pelo Estado ser indutor do crescimento, você vai ter mais competição na parte de dar crédito, é uma notícia negativa para os bancos. Você tem, historicamente, o uso das estatais também para fomentar o crescimento do PIB, então o investimento acaba sendo maior por parte das estatais e muitas vezes o retorno sobre esse investimento é pior. Então, isso piora, obviamente, o cenário para as estatais, para a Petrobras, para o Banco do Brasil. Pelo menos não tem mais Eletrobras para entrar nesse bolo agora. No entanto, a baixa renda deveria se beneficiar, né? Porque é o que o Lula já vem falando, ele precisa fomentar a economia, precisa agora ele está falando em tirar o imposto de renda sobre quem ganha até R$5.000 de salário. Então, essa faixa da população poderia ter uma performance relativa melhor. E aí você está falando de novo de incorporadoras, você está falando do setor de educação, em detrimento, né, o setor de consumo como um todo deveria ir melhor, em detrimento a estatais e bancos, talvez. Então, acho que a composição da Bolsa tende a ser muito diferente nos 2 cenários, mas eu acredito numa Bolsa para cima ainda. Maravilha. Flávio, me conta um pouco, existe algum tipo como é que eu posso dizer, de interseção humana ou de vocês irem lá e desligar uma estratégia por algum motivo específico, ou é 100% sistematizado? Não, 100% sistema. Uma vez que não faz muito sentido, você passa 1, 2 anos desenvolvendo uma estratégia, ela já foi testada, você sabe que ela funciona, fez o PP Trading, aí o fundo monta a posição, você olha para ela e fala, acho que eu tenho que comprar dólar, e coloca o dedo. Isso descaracteriza completamente a estratégia. Até porque as posições que a gente mais ganhou dinheiro foram as mais esquisitas, assim, não fazia nenhum sentido. A gente na física olhava e falava, cara, a gente vai perder muito dinheiro agora, e foi mais quando o fundo andava. A única parte que a gente tem que é mais arte do que qualquer outra coisa e não é sistematizado
é distribuição de risco entre estratégias. Isso é uma coisa que a gente já tentou várias vezes, de vários formatos, fazer algo mais sistematizado, mas não chegamos em nada melhor do que meio que a cabeça do gestor em comitê eles decidirem quanto vai para cada estratégia. Maravilha. Bom, estamos chegando aí ao final do painel. Queria agradecer de novo a presença do Cláudio, do Flávio, do Rodrigo. Acho que essa é uma estratégia que é super importante nas carteiras, né? A gente acha que, tanto para gerar descorrelação com o restante da carteira, seja renda fixa, seja bolsa, seja investimentos offshore, seja os alternativos que a gente falou aqui um pouco, seja crédito. Então, a gente acha que tem o potencial de gerar essa descorrelação na carteira, e é importante a gente ver como a gente tem estratégias diferentes entre si dentro do mundo de multimercado. E, bom, a gente aqui, como do nosso chapéu de investidor, a gente de fato investe nas três casas e acha que sim, elas devem coexistir dentro de uma carteira diversificada e descorrelacionada. Então, de novo, obrigado aí pelo excelente painel. Obrigado, gente. Obrigado, foi um prazer. Obrigada mais uma vez. Vou agradecer mais uma vez aos nossos painelistas, o Cláudio, o Flávio, o Rodrigo, a moderação do Marco. Vou pedir só para você descer por aqui, por favor, por causa da nossa câmera.